Olá a todos que acompanham o blog Pediatrio, eu sou a doutora Ifani e eu vou falar um pouquinho sobre antitérmicos. O principal motivo pelo qual nós baixamos a febre de uma criança é pelo grande desconforto que a febre traz, principalmente mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, dor na barriga, vômito. Então, baixar a febre tem esse grande significado, favorece muito a criança porque ela se sente bem melhor depois. Para isso, nós usamos então antitérmicos. Se nós estivéssemos fora daqui do Brasil, principalmente na América do Norte, quais seriam os antitérmicos que seriam usados? Em primeiro lugar, o paracetamol, que é um antitérmico consagrado já, tanto fora do Brasil como aqui. Ele é uma medicação usada em qualquer faixa etária, mesmo em crianças menores de 6 meses. E ele tem um efeito antitérmico, principalmente nas crianças menores. Um bom efeito. Um outro antitérmico que se usa bastante nos Estados Unidos é o ibuprofeno, que também nós usamos aqui no Brasil, que além de ter um bom efeito antitérmico, também tem um bom efeito anti-inflamatório. O ibuprofeno, ele tem um porém, ele não pode ser usado em menores de 6 meses. A partir dessa idade, tudo bem. E ele tem um efeito que é um pouquinho maior, assim, um pouco mais rápido, ele dura um pouquinho mais em relação ao paracetamol. Aqui no Brasil, além desses dois medicamentos, nós temos também um outro muito usado que é a dipirona. A dipirona é um antitérmico que acaba sendo um pouco mais potente do que os outros dois. Trabalhos mostram isso, que ela tem uma ação um pouco mais rápida, que ela tem ação um pouco mais duradoura do que esses outros dois medicamentos. Ela é uma medicação que não é utilizada em países, principalmente nos Estados Unidos, na América do Norte, Canadá, eles não usam esse remédio. Ele é um remédio que é muito usado na América Latina, usado, por exemplo, na África, na Ásia, na Alemanha, na Israel. Então, ele é um medicamento que não é mais usado lá nos Estados Unidos, principalmente, pelo seguinte: quando se começou a usar a dipirona, observaram-se alguns casos de uma doença chamada a granulocitose. Na granulocitose, você deixa de produzir células do sangue. A medula óssea tem um problema por efeito de drogas. E a droga mais famosa causando isso é a dipirona, apesar de não ser a única, existe uma série de drogas que podem causar isso. Acontece que ela levou a culpa e foi banida de lá, principalmente nos Estados Unidos. O que se observou é que nos países que continuaram a usar dipirona, principalmente aqui na América Latina, nós não temos a incidência que eles têm de granulocitose. Pelo número pelo que se usa de dipirona, aqui a gente precisaria ter um número enorme de pessoas com esse problema, o que a gente não observa. Então, diante desse impasse, em 2005 foi feito um estudo aqui no Brasil, se pesquisando a real incidência da granulocitose. E o que se viu é o seguinte, é que a gente tem uma incidência baixa e comparável ao próprio paracetamol. Então, dipirona e paracetamol aqui, eles têm a mesma incidência de granulocitose. Resultado, continuamos a usar com segurança a dipirona. Esses medicamentos, eles podem ser usados geralmente a cada 6 horas, sendo que existe segurança até para se usar a dipirona até a cada 4 horas quando necessário. Existem pessoas, mesmo pediatras, que usam os dois antitérmicos muitas vezes se complementando. Por exemplo, a dipirona, e se antes de você chegar ao horário de você repetir o remédio a febre não baixou, você pode intercalar com outro anti-inflamatório. Desculpe, com outro antitérmico. Mas de qualquer forma, esse tipo de orientação o próprio pediatra é que acaba dando. O que é importante ficar claro é que esses 3 medicamentos são seguros. Voltando a dizer, ibuprofeno em menores de 6 meses nós não usamos e não é necessário ter uma fobia quanto a baixar a febre. Porém, uma criança sem febre sempre é uma criança menos desconfortável. Um abraço e até a próxima.